Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo ao podcast Ale Casori. Hoje temos mais uma convidada e um novo episódio que com certeza traz aí para você uma história inspiradora, com um tema diferente, com certeza, elementos que vai fazer você refletir, vai te provocar, vai trazer bons insights. Eu tô falando hoje com uma mulher que eu vou ler aqui para explicar para vocês um pouquinho essa trajetória incrível de Bruna Malta. Ela que é produtora de café e cofundadora da Olinto Café, que de jornalista ela entrou no quê? No mundo do agronegócio e também desde o grão até uma xícara de café. Ela que é mãe de 3, da Carol, da Maria Rita e do Jonatas, que os 3 são adotivos e nós vamos entender um pouquinho toda essa história, que de tanto amor também tem a sua, o quê? Suas curiosidades. Como é que foi para ela empreender no mundo do agro com 3 filhos? Como foi toda essa jornada? Bruna também já coordenou grupos de cooperativa, destacando por sua capacidade de inspirar e inovar. Quero agradecer a presença de Bruna. Seja bem-vinda, Bru. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E não contei, né? Bru é da minha cidade natal, de Franca, Isso. que é uma cidade, aqui a região, né? Minha Franca e história Ribeirão. empreendedora vem de lá, né? Muito bom, Bru, seja Igual você. bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer a sua história também, é um prazer. Muito bom. Inclusive, eu não conheço muito a história da Bruna, então, para mim também vai ser muitas boas surpresas estar aqui com ela. Eu queria primeiro que você trouxesse, Bru, porque você vem aí com uma história, você é a 4ª geração, né, de toda essa jornada dentro do agronegócios, Sim. do café, que é uma arte. Eu falo que café, vinho, chocolate, São... posso falar porque eu tenho história de chocolate? É uma arte, mas como é a sua história? Como é que começa aí a sua 4ª geração? Então, tudo começou com o meu bisavô, a propriedade que a gente tem hoje, que a gente planta café e produz café, começou lá atrás, meu avô, meus pais, e agora eu e a minha irmã, nós estamos assim, à frente dos negócios, né? Então, assim, começou lá atrás e é uma história que eu faço questão de respeitar e que eu faço questão de vivenciar e que eu faço questão de dar continuidade. Eu até brinco com as crianças, né? Eu falo, olha, vocês estão aqui já sendo preparados para o futuro, né? Vocês não vão ter muita escolha. É lógico que a gente quer respeitar a decisão de cada um, mas eu gostaria muito também que eles tivessem esse caminho, né? Seguissem no caminho. E aí, como eu venho do agro, e o agro normalmente não é um ambiente assim muito acolhedor para a mulher. Então, quando eu estava na minha fase de decisão de faculdade, o que eu ia estudar e tal, o que eu ouvia muito dentro de casa é, olha, escolhe uma profissão, vai para a cidade, porque na época eu morava lá no sítio, vai para a cidade, vai se formar, vai ganhar a sua vida, porque a vida aqui no sítio, de certa maneira, era muito difícil, né? Era muito desafiadora. E aí eu fui, no entanto que aí eu fui, me formei, sou jornalista, trabalhei durante Então você muitos anos deixou o nessa área. você se formou em jornalismo Me formei. e entrou de cabeça no mundo do agronegócio. Só que quando eu estava fazendo jornalismo, tudo que eu fazia era referente a café. Não tinha como mudar, não tinha como sair disso. Então, assim, e quando eu terminei, tive a oportunidade de trabalhar na cooperativa, que também trabalhava com café, e aí eu ficava insistindo com os meus pais, né? Quando que eu vou poder vir trabalhar no negócio da família? Não, aqui não dá, né? É um negócio que não vai, você não vai se encaixar. Eu tenho Isso você tinha quantos anos? eu tinha acabado a faculdade, uns 23 anos, mais ou menos, assim, não Então era... era meio que não era sugerido, só não venha. Não era uma opção, Não era uma entendeu? opção. Não era uma opção, porque na cabeça deles a vida do agronegócio, que naquela época não era agronegócio, era considerado como mais um trabalho da família do que uma empresa da família. Então, assim, o ponto de vista era diferente, a maneira como a gente encarava aquilo tudo era diferente. E aí, não, vai tentar a vida, vai cuidar da sua vida, vai ganhar dinheiro fora. E aí eu fiquei muito tempo, né? Então tá, né? Beleza. E aí, quando eu tive a oportunidade de empreender na área da cafeteria e também continuei esse segmento falando de café, e eu aprendi muito como empreendedora, né? Primeiro que eu acho que foi muito bom eu ter tido uma trajetória de funcionária, de CLT. Legal. Eu aprendi a valorizar determinadas coisas e aprendi a me portar no mercado de trabalho, que eu acho que se eu tivesse saído e ido direto trabalhar com os meus pais, eu não teria. Mais desafiador. Eu acho que eu saí
mais madura da CLT para poder encarar Quanto o tempo você ficou empreendedorismo. na CLT para depois entrar de fato? Como jornalista, eu trabalhei durante 8 anos. 8 Aham. anos? Até sair para empreender na área de cafeteria. Agora uma dúvida, assim, você é quarta geração Uhum. e começa pensando toda a história, né, da mulher, a sua patriarca é a sua avó Juliana. Minha avó Juliana, que tem Quantas 102 mulheres anos. ela tá viva? Ela tá viva, mora no sítio e ainda continua matriarcando, assim. Jura? Você pode ir na casa dela que ela vai te dar notícia de todos os negócios da família. Ela tá bem consciente? Super lúcida, super lúcida. Então ela sabe o que começa com a acontece com Juliana, todo sua mundo. avó. Isso. A origem é da família do meu avô, né? Mas quando a minha avó chegou e casou com meu avô e eles foram morar na propriedade, a minha avó, ela tinha o que o meu avô não tinha. O meu avô era analfabeto, ele não escrevia. E a minha avó, ela teve a oportunidade de estudar e aprender um pouco. No entanto, que quando ela era solteira, ela tinha escolinha na varanda da casa da Que minha demais. bisavó e ensinava as crianças do sítio que não tinham acesso à escola a ler e escrever. Que legal. E meu avô, acho que valorizava muito isso na minha avó e ele sempre deu muita oportunidade para ela crescer em cima disso. E as ideias dela, e a minha avó era uma pessoa muito perspicaz, uma pessoa que enxergava lá na frente, e ele sempre deu muito espaço para ela crescer, porque a gente sabe que na época dela, imagina, minha avó foi casada há 80 anos, né? As mulheres não tinham muita voz nos relacionamentos, né? O negócio era do homem e ela cuidava da família. Mas vem a sua avó, depois vem... Porque foram 4 gerações de mulheres? Isso, não, 4 gerações de pessoas dentro da propriedade. Dentro da propriedade. Que começou com meu bisavô, aí veio meu avô com a minha avó, meus pais, e agora você e a sua irmã. eu e minha irmã. Agora, queria que você contasse um pouquinho, Bruna, assim, que você tem aqui uma passagem legal, porque você coordenou dentro do mundo de cooperativas, né? E destacou muito o seu papel, assim, acho que pelo seu perfil que traz aí a sua capacidade de inspirar e inovar. Uhum. Como foi isso dentro do negócio da família? Você conseguiu também inovar, assim, Então, quebrando cultura, né, crença? eu acho que o fato de eu conseguir sair da cidade e atuar no negócio da família, no agronegócio, já foi um primeiro passo da inovação. Embora Legal. meus pais, a minha mãe é uma pessoa extremamente dinâmica, uma pessoa extremamente empreendedora. E aí, quando eu consegui convencê-los de que era importante eu estar no negócio da família, e aí tudo bem. Você teve que convencer. Tive que batalhar, sabe? Mas o que acontece? A minha irmã é 14 anos mais nova que eu. Quando a minha irmã estava na fase de formação, o conceito já tinha mudado. Então a gente já lidava com aquilo como um negócio, como uma empresa. E aí ela não foi formada para estudar e trabalhar fora. Ela foi formada para estudar e voltar. Ser sucessora. Exatamente. Então o fato dela ter vindo e ela atua no negócio do agronegócio há mais tempo do que eu por causa disso, me ajudou também a abrir portas para que eu pudesse, né? Muito legal. Hoje ela atua em qual frente, a sua irmã? A minha irmã atua no administrativo financeiro, em parceria com a minha mãe, e eu atuo no operacional em parceria com meu pai. E eles estão ativos ainda? Super ativos, e eles ainda, eu acredito que vai ficar ainda muito tempo, porque eles ainda estão na casa dos 60 e tem muita vitalidade. Né, porque eu tenho uma diferença aqui, porque eu sou segunda geração, né, dentro do negócio familiar. Mas quando eu era linha de frente, quando eu fiquei 20 anos, meus pais saem da operação eu tinha 20 anos. E aí eles saíram, então foi um desafio. Não é uma realidade. Eu hoje trabalho num ambiente em que eu tenho que lidar com a experiência deles e ao mesmo tempo com a minha vontade de trazendo inovar. novo. Exatamente. E você conseguiu, assim, você falou que o primeiro ponto foi inclusive você entrar. Eu consegui. E já foi uma grande inovação, mas de materializar, assim, projetos, produto, movimento. O que eu acho que foi muito legal é que o fato de eu estar vindo também de uma outra experiência de negócio gera um respeito muito grande também por eles, né? Eles entendem a minha trajetória, o que eu conquistei, o que eu aprendi, e aí abriram muito as portas para que eu pudesse implementar coisas que eu tinha aprendido no meu negócio da cidade, implementar no negócio da fazenda. Então isso foi muito positivo e aí estou tendo uma abertura muito grande de desenvolver novos projetos. Uma das coisas que eu desenvolvi foi a questão da certificação. Hoje nós somos uma propriedade certificada, nós temos esse selo que assim,
dentro do universo do café é o selo mais importante, que garante a gente com uma nova visão para o mercado de tanto consumidor quanto o mercado comprador de café, né? Então, assim, eu consigo hoje lidar e circular nesse meio muito mais fácil porque eu tenho uma certificação que me garante. Muito. Então, esse foi o primeiro projeto que eu encabecei lá dentro. Então, assim, outras coisas ainda estão por vir. Tem um trabalho que eu estou criando para desenvolver diante das questões ambientais, porque eu acho que a gente precisa olhar para isso com Até uma o próprio agro, ele precisa desses movimentos, com uma né? certa urgência, apesar de eu achar que a produção de café é uma das produções agrícolas mais conscientes do ponto de vista ambiental, a gente não pode ignorar de que nós estamos ali, que a gente tem um papel importante a desenvolver. Então, assim, eu me preocupo muito com a questão da água, que eu acho que a gente está chegando no nosso Total. limite. Então, assim, nós já começamos agora desenvolver um projeto que eu acredito que lá, pelo menos aí nos próximos 5 anos, porque eu quero uma propriedade com mais abundância em Que água. legal, muito Então, legal, parabéns. E nós estamos em sintonia em relação a isso. O que eu sinto é que a minha chegada trouxe um gás novo, coisa que eles estavam meio que pedindo e não estava avançando, né? Agora, Bru, quando até eu não conheço, estou conhecendo hoje mais a sua história, você, né? Por mais que a Franca nos conecte, a gente acabou que seguimos destinos caminhos muito E diferentes. embora muito parecidos também, muito né? parecidos. Mas eu vejo que a gente tem uma outra similaridade, que é o meu mercado também sempre foi muito masculino. O varejo, a indústria é muito masculina. A Franca é predominantemente operária, né? Tem todo esse viés. É uma cidade também que tem uma característica mais conservadora. Mais conservadora, tradicional, mas aí eu quis o mundo, né? Então quando eu fui escalar pensando em varejo, 99% era homem. Eu treinava homem, eu negociava com homem, eu tinha que partilhar viagens com O meu homem. universo hoje do agro é 99% Não, e você é a mesma coisa. Então eu queria assim que você trouxesse como foi para você, né? Ou como é, porque ainda é uma realidade, a sua entrada, a sua atuação no mercado do agro que é predominantemente masculino, assim. Foi difícil, foi fácil, foi desafiador? Materializa para nós. Fácil nunca é, né? Mas eu acho que eu tive algumas características que me ajudaram muito. Primeiro, de vir de uma família matriarcal. Legal. Na minha família, internamente, as mulheres sempre tiveram muita voz. A gente sempre teve muito cadeira de decisão, né? Nunca foi só os homens que decidiram, isso foi muito positivo. Outra coisa, eu tenho a vantagem de ter a minha mãe ainda na linha de frente e a minha mãe sempre galgou esse espaço. Então eu venho meio que na carona ali de ter. Mas ao mesmo tempo... Ela abriu esse caminho pra gente, né? Pra mim e pra minha irmã. Mas ao mesmo tempo, a minha mãe não atuou em todas as frentes que eu atuo hoje, porque a minha mãe sempre ficou muito no administrativo, no financeiro do sítio, e hoje eu atuo no operacional. Então, assim, eu lido com fornecedores, com empresas que às vezes ela não lidava, eu ficava muito pro meu pai. Mas eu vejo também que a minha postura em relação ao negócio e o meu profissionalismo me possibilita também falar muito de igual para igual. Legal. Então eu também não dou muita brecha, sabe, para as pessoas duvidarem muito de mim, da minha capacidade. Eu já chego me afirmando. Eu acredito que assim, quando tudo é uma base também de o que a gente acessa, de que acessamos, eu e você, mulheres muito fortes. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, muito corajosa, muito destemida. Ela, né, gerou 5 filhos, ela criou 5 filhos, ela funda, né, traz todos os valores, toda essa história, a coragem. E ela te dá essa estrutura. E ela abre esse caminho de falar assim, é capaz, você também consegue. Né? Eu vejo que a minha avó fez isso com a minha mãe fez comigo e tá fazendo com a minha irmã também. E eu vejo como muitas mulheres que não têm esse privilégio que tivemos de mulheres trazer essa entrada, como a minha mãe fez. A minha avó não foi muito essa mulher, mas a minha mãe foi. E a sua mãe achou um ambiente que era propício para ela ser assim, exato, né? para que ela pudesse desbravar. Algo, como missão, legado, algo fez ela... Mas eu vejo muito hoje, Bruna, muitas mulheres que não têm esse privilégio, não têm essa condição familiar, ou próximos, e elas precisam de buscar essa referência. Então elas precisam ter essas líderes corajosas que desbravaram justamente para fortalecer o caminho delas. E é por isso que é desafiador. E é por isso que eu me preocupo, assim, em falar com mulheres igual eu te falei, todos os anos eu faço questão de fazer um evento no sítio
de agro para mulheres, porque eu quero falar a linguagem do agro para mulheres, porque eu acho que é importante, porque você tem que estar numa mesa de discussão, você tem que saber falar sobre o seu negócio. Mas hoje você tem receio, medo de negociar com homem ou é pra você Não, hoje tranquilo? não tenho, não tenho. E às vezes eu me sinto desrespeitada e eu fico revoltadíssima, assim, sabe? E eu fico buscando meu espaço, porque eu acho assim, eu não estou aonde eu estou à toa. Eu tenho uma trajetória e eu tenho que respeitar ela. Eu não sou melhor que ninguém, mas ao mesmo tempo eu tenho conhecimento, eu tenho a informação. Eu não sou boba. É Eu lógico. tô ali no meu negócio e ele tá prosperando porque eu tenho uma visão sobre aquilo. Então, assim, eu não aceito muito que isso seja desrespeitado, né? Esses dias eu estava numa mesa, tava eu, a minha mãe e a minha irmã, nós estávamos negociando adubo com um vendedor. E meu pai não estava. Às vezes ele participa das discussões, mas às vezes não. Aí eu perguntei para o vendedor, falei: "Que dia da sua vida você sentou numa mesa com 3 mulheres para negociar tonelada de adubo?" Ele falou: "Nunca, Uau! nunca." Falei: "Então, a gente tem esse diferencial aqui no nosso negócio. Aqui são 3 mulheres Aqui são negociando 3 adubo com mulheres e é você com 3 mulheres que você e vai comprar. toneladas. E na hora que vencer, quem vai te pagar são essas 3 mulheres, né?" Maravilhoso. Então eu também faço questão de ficar reafirmando isso. É porque às vezes quem tá ali, né, como vendendo algo, espera cadê o homem para pagar e cadê o homem para bater o martelo? Não, é quem vai Exatamente. comprar a gente, A quem vai gente fala pagar a assim, gente. as feiras agropecuárias têm os estandes, as empresas não estão preparadas para atender mulheres. A gente chega e eles ficam meio que procurando cadê o homem que vai conversar com a gente, entendeu? Meu Deus. E assim, eu não posso me intimidar diante disso, porque se eu me intimidar, isso vai ser um reflexo para as minhas filhas no futuro, e eu não quero que seja, eu quero que elas tenham uma realidade muito mais tranquila lá na frente. E é o que eu falo nos meus eventos que eu faço com as mulheres do agro, eu falo: "Gente, a gente não quer nada que a gente já não tenha. A gente só quer o reconhecimento por aquilo que a gente já faz. Não existe uma empresa do agro que não tenha uma mulher envolvida, porque as empresas do agro, majoritariamente, são empresas tocadas por família. E se tem família, tem uma mulher, tem um toque feminino, e a gente tem que Total. aproveitar isso e tem que fazer ser Agora, reconhecido." falando em mercado, né, olhando o segmento, né, do agronegócio Uhum. e também você aí com esse movimento que você traz, acho que você traz novas oportunidades de dar voz, né, da comunicação, construir um outro espaço no momento Eu atual, tô unindo um pouco de tudo, unindo um né? pouco de tudo, as pontas, né? É. Mas você tem algum movimento que você fomenta, que você participa, que você também, como você falou que faz essa roda anual, né, mas você participa de algo dedicado para a mulher, Sim, Bru? nós temos um grupo na nossa região com mais de 200 mulheres, Toda do agro? todas da cafeicultura, todas relacionadas a café, desde a cadeia, do começo da cadeia da produção até a xícara. Então, assim, nós vemos a necessidade de nos organizar enquanto grupo, né? Então, eu participo desde o começo, desde a fundação, sou uma das Que representantes. legal. Como chama? Chama Cerejas do Café. Cerejas do Café. Nós temos uma associação porque a gente vislumbra que isso seja grande um dia na nossa frente. E o que esse movimento traz em nível de resolução, de iniciativas para Então, a nossa busca é acesso ao mercado, né? acesso ao mercado. Ao mercado, porque assim, a maioria das pessoas que estão envolvidas nesse processo estão relacionadas à produção de café especial. Então a gente troca muito, igual agora a gente teve problemas com as queimadas, né? Muita gente vai ter que reflorestar as suas áreas. Então ali no grupo a gente está fomentando isso, aonde que eu vou conseguir matéria-prima para plantar, o que eu vou fazer, como que você está fazendo no seu município, o que eu posso fazer no Então meu. veja que legal. Bruna tem um movimento, né, que trouxe aí fundou esse movimento, que é Cerejas do Café, e que traz como iniciativa de inserir literalmente exclusivo para mulheres, para que elas possam debater oportunidades, negócios, soluções, Sim. tudo para o movimento, no caso aqui é café. No caso é Mas café. caso você seja ou conheça alguém, já vale muito bater um papo para entender, né, Bruna? Isso. E aí, também no meio da pandemia, eu junto com a minha amiga, a gente formou um grupo também de mulheres empreendedoras. Legal. Porque Aí não é só agronegócio. aí não é só no agronegócio, aí é um fomento para as empreendedoras, porque
Para algumas pessoas é muito natural você lidar com o empreendedorismo e com os desafios, mas é difícil, é pesado, ainda mais quando você é mãe, quando você é esposa, quando você tem 1000 tarefas para desempenhar, né? Então é um grupo que dá suporte, que Que a gente legal. Como chama troca, o chama movimento? Café das Empreendedoras. Café das Empresas. Aí A toma gente senta para café, tomar mas café fala e de falar. negócio, A gente fala de negócio, fala do mercado, dá dicas, às vezes a gente traz um especialista para falar sobre algum assunto. Legal. Então, E você principalmente também temas atuais. Você quem também trouxe, a iniciativa foi sua? Foi minha, em parceria com uma amiga também, que é empreendedora na área da educação. E aí ela falou, Bruna, você tem um espaço, você tem conhecimento e eu tenho ideia, vamos. E a gente se Legal. juntou e deu certo. Muito legal, Foi depois isso. quero conhecer mais. Muito bom, E eu excelente. acho que é importante porque, assim, quando a gente é mulher e empreendedora, eu acho que os desafios são muito maiores do que ser homem Com e certeza. empreendedor. E aí, se você tem uma rede de apoio, de pelo menos assim, falar, olha, acontece mesmo, e acontece comigo, tá acontecendo É. com você, gera um conforto e a gente tem mais força para seguir em frente, Com né? certeza. Agora, como é que você vê a economia hoje voltada para o seu segmento? Assim, ela tá boa, ela tá ruim? Eu sei que todos têm seus desafios, né? Mas assim, como é que é a sua interpretação até dentro da realidade que você vive? Eu acho assim, a questão do café, a gente é muito impactado pelas questões internacionais, né? Hoje o preço do café é balizado pela bolsa. Então, assim, eu não tenho muito poder. Eu acho que questões externas como guerra me causam um efeito aqui que eu não tenho muito como contornar, né? Agora, dentro do universo do comércio, eu acho que tem sido muito desafiador. A pandemia foi extremamente desafiadora. O pós-pandemia, eu ouso dizer que foi mais difícil do que a própria É. pandemia. Então, assim, a gente ainda tem um mercado que não engrenou depois da pandemia. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar na nossa economia, né, no geral, e as pessoas ainda estão com um consumo bem retraído. É. Então, é um desafio diário a gente colocar cliente dentro da nossa empresa. Eu acho que isso não é só a minha realidade, as Aí empresas olhando de o maneira comércio, geral, né? olhando o comércio como um todo. Então, eu acho Mas hoje o seu movimento de receita, do 100% que vocês geram de receita, tá muito no movimento B2B, sim, né? O sim. que deve ser representar quanto para o B2B? Uns 80%. É bastante. É, É é. bastante. E o restante a gente fala o quê? Para consumidor Isso. final? B2C, Aham. uns 20%? Até que é bastante. Aham. É basicamente isso. Porque eu consigo, dentro da cafeteria, escoar a minha produção, né? Legal. Então, aí eu tenho esse mercado de café torrado e moído, que é o que a gente tem dentro da cafeteria, que eu consigo escoar, aí através do nosso site, que a gente vende, a gente tem outros parceiros, outras empresas. Essa parcela, ela tem crescido muito. Que A legal. pandemia foi muito favorável também, porque as pessoas estavam em casa, entrava na queriam internet, comprar. comprava um cafezinho e recebia em casa. É. Nossa parte de torrefação, que era insignificante, hoje já representa aí uns 20%. Agora me conta um pouco o seu modelo mental, Bruno, por exemplo, vocês retêm e têm a competência da produção. Então a produção é de vocês do café. Uhum. E aí, qual o momento que você decide vir para o comércio, ter o seu ponto, né? Porque você sai do grão, de todo o processo, que seja do desdobramento para o pó, né? Porque chama pó, né? O pó de café, Sim. seja o próprio grão. O grão torrado, o grão depois ele é torrado. moído. Mas a partir do momento quando vocês decidem ir para ter um ponto físico, Uhum. de quem foi essa decisão? Nada foi por acaso. Em 2008 eu fiz uma pós-graduação específica na área de café, gestão do agronegócio café, e que eu estudava desde a fisiologia da planta até o café na xícara. E Que aí legal. isso me deu segurança para eu falar, eu quero atuar em toda a cadeia. Até a xícara, do grão à xícara. Que demais. E aí eu tava uma fase que eu queria. Olha, veja que legal, quarta geração, né, pensando em toda uma história familiar do agronegócio que retém lá a produção, né, do café. Então é do grão à xícara do café. Que legal. E aí quando eu tava na faculdade, eu conheci meu marido, nos nossos devaneios a gente falava assim, não, quando a gente tiver estruturado nas nossas áreas, a gente vai abrir uma cafeteria. Tinha muito esse sonho, tinha muito essa conversa, né? E aí quando eu fui estudar e eu falei, gente, a chave do negócio tá aí, né? A gente precisa avançar na cadeia. E aí eu tive a oportunidade, porque eu tava numa fase que eu queria muito empreender e eu tava na CLT.
E aí a empresa, a agronegócio, falou, não, nós vamos bancar essa ideia e vamos para a xícara. E aí eu parei a minha CLT, pedi demissão, saí do meu emprego, fiquei 6 meses só na fase de planejamento, estruturando a cafeteria que eu ia abrir. Então Eu que fiz tudo. Você que liderou o projeto inteiro. Traz a... Primeira coisa que eu fiz, falei, vou fazer um curso de barista, vou entender como que faz café. Porque até então eu Nossa, a sabia gente como tem outra produzir. sinergia, tá? Eu falo que meu ciclo 2, que eu comecei como vendedora, negociadora, promotora, e depois eu entrei na indústria, porque a gente também retém na indústria. E aí eu tive que me capacitar, porque para você desenvolver, quando a gente fala de produto, ainda mais café, chocolate, Então. eu fiz 18 cursos técnicos, a gente tem que, ninguém sabe o que a gente trabalha, né? Aí eu fiz meu primeiro curso de barista, fiquei fazendo uma turnê pelo Brasil, em várias cafeterias, porque eu queria entender o que tinha de melhor nas cafeterias do Brasil, para eu poder levar para Franca. 6 meses planejando. 6 meses planejando. E aí rodou o Brasil para entender experiência, viver outros cafés. Sim. Fez curso de barista. Aí veio aquela questão assim, agora eu tô me sentindo segura. Mas eu confesso para você que eu planejei desde o cardápio, desde das bebidas, das comidas, Não, a cadeira. Tá? Eu já fui lá inúmeras vezes, agora preciso no local novo, no endereço novo. A cadeira que a gente ofereceu para os nossos clientes, eu pensei muito, a marca, o nome, de onde que E por que não franquear, Bruna? Por que então, não franquia? a gente tem um projeto de franquia pronto, que parou na época da pandemia e agora a gente ainda não retomou, mas também... É uma grande... É aquela história, vamos por etapas e vamos fazer bem feito o que a gente tem que fazer, então vamos fazer uma coisa de cada vez. E eu acho que você pensa muito isso, assim, eu sonho muito grande. Eu também. Eu sonho muito grande, assim, e eu vejo que... Dá o mesmo trabalho, porque sonhar pequeno é grande, né? Só que a gente não sonha grande e faz grande, a gente sonha grande e vai fazendo coisas... Dá o primeiro passo. Pra chegar até onde a gente quer. Então eu acho assim, o projeto de franquia é um sonho grande, Ele já existe, ele já tá estruturado, eu já sei o que eu quero dele, eu já sei. Só que é o momento? Eu acho que ainda não. Tem um passo Eu acho que economicamente o Brasil ainda precisa se estruturar muito bem. E a questão da franquia na área de café, ela está sendo muito mal vista no momento. Eu vejo assim, muitas franquias foram lançadas e não foram estruturadas de um jeito que desse sustentabilidade para o negócio. Você tem alguma referência, algum case que de fato você vê que fez um movimento de expansão certa, alinhada, que você usa como inspiração? Aqui no Brasil não, acho não que tem. não. Não, porque eu acho que as franquias no Brasil ainda são muito recentes e muito engatinhando no processo. Eu acho que as pessoas vendem muito uma ideia e não vendem um negócio, sabe? Legal. As pessoas vendem muito uma ideia, mas não um negócio. Exatamente, porque é lindo. Me aprofunda um pouco, o que seria? Porque é lindo eu te falar assim, Lê, vamos abrir uma cafeteria? Como que eu posso falar? É lúdico, é bonito, a ideia é muito sedutora. Só que para a realidade é outra coisa. Legal. Pagar o boleto no final do mês, ter caixa, fazer caixa, ter uma equipe treinada. É outra realidade. É outra coisa. Então, assim, eu acho que hoje, principalmente nessa área de cafeteria, as pessoas vendem muito esse sonho, essa ideia da cafeteria que é muito romântica, a ideia que demais ter um espaço de café. Exatamente. Peraí, vamos ver se é viável. O negócio cafeteria tem muito isso, de ser uma ideia muito romântica. É muito bonito pensar no negócio. Só que a realidade, né, às vezes, não é tão bonita. É como qualquer outro negócio, tem seus desafios. Você tem que ser eficiente no que você vai fazer. O modelo da Starbucks no Brasil, porque agora mudou, né, a operação. Antes era tudo loja própria, agora eles venderam, o fundo comprou, aí agora já não é mais. Então, acho que é o único país no mundo que mudou por conta de Brasil. Até eu tenho pessoas próximas que... Como você vê Starbucks no Brasil? A operação é diferente do resto do mundo, do resto do mundo. Como você vê a Starbucks? Então, você entende que a Starbucks é um modelo internacional? Eles têm loja na China e no Brasil não funcionou? Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou oferecer para as pessoas, porque a maioria delas vai investir uma vida nisso. Mas não funcionou em nível das padronizações que eles queriam, porque, por exemplo, a CEO morreu indo para o Rio de Janeiro. Eu não sei o ano exato, então não sei precisar falar, fez ano X, mas eu sei que foi meados de 17 para 18, por aí.
E ela quem conseguia fazer, era uma mulher, inclusive, ela quem conseguia fazer essa intermediação entre, né, a expectativa da matriz, né, do que tange o negócio, com Com a as realidade, nossas né? questões culturais, políticas, econômicas, etc e Então, tal. e aí E você vê quando que foi aí, não conseguiram mais. um negócio como a Starbucks, gigante como ela é, ela tinha uma fragilidade que ela estava botando todo o investimento dela numa pessoa, É, numa total, liderança. total. E eu vejo como negócio, Risco eu total. não posso fazer É. isso. Eu tenho que ter um negócio sustentável. Se acontecer alguma coisa comigo, quem vai manter isso? Total. Então eu acho de uma responsabilidade muito grande. E eu acho, assim, eu tenho algumas críticas sobre o processo de franquia, porque eu acho que a gente ainda tem um modelo muito americanizado. E o mercado brasileiro é um mercado totalmente diferente, que se comporta de maneira diferente. Então, Legal. eu acho que eu preciso ainda entender muito mais desse negócio. Do comportamento, da jornada. de Inclusive, como se depois comporta. leia o livro, li esse final de semana, incrível, ficar indicando para todo mundo, chama Enviesados, Filosofia da Análise Cognitiva do Comportamento do Consumidor. E aí é um estudo que ele traz toda uma leitura que mais importante do que você ficar avaliando o pricing, e você avaliar o comportamento. Então, as decisões têm que ser pautadas em jornada, em comportamento do cliente, porque ele relaciona, a cultura do Sul relaciona diferente que nós do interior, São Paulo, que é diferente de Minas. Então, a gente avaliar isso para decisões, né? E também dentro dos valores que a gente prega dentro do Olinto, a gente é muito humano, a gente é muito próximo, a gente está muito ali em contato com o nosso cliente. E como que eu vou franquear isso? Ah, sim, do negócio você fala, né, Olinto? Porque eu não quero oferecer para o meu cliente o atendimento que ele teria dentro de uma loja da Starbucks. O meu perfil de negócio é diferente, meu valor como negócio é diferente. Me conta um pouquinho assim do Depara, né? Você falou que foi muito difícil, pandemia, quase que fechou. E aí já se passaram 2 anos, né? 2 anos desde 2022, até então, 2 para 3 anos. Esse Depara, assim, hoje já se voltou, já é rentável, já gera caixa, é de sucesso, tá legal? Então, nós temos 2 lojas, uma loja flui super bem, porque ela já tem um perfil mais dinâmico, outra loja, com a pandemia, a gente mudou de lugar, então eu saí de um lugar central da cidade, fui para uma região de bairro, e aí meu perfil de público mudou. E aí meu perfil de público mudou, e aí a minha linguagem com o meu público também vai ter que mudar. Legal. Então nós estamos nessa fase de reestruturação, de entender quem é esse público que ele precisa, como quem é atendê-lo. esse público que está comigo agora e como que eu vou atender ele da melhor maneira possível. Porque eu entendo que eu tinha um modelo de negócio antes da pandemia e depois da pandemia eu saí com um outro modelo de negócio e eu tenho que entender isso. E é difícil porque você já vem naquela estrutura, naquele histórico, né? Eu já tinha aí 8 anos de empresa quando veio a pandemia. Então, assim, agora eu tenho que me mudar, me moldar, mudar minhas características e entender como que eu vou crescer novamente. Então, eu sinto, assim, que a pandemia foi um start, a gente parou ali e agora nós estamos retomando de novo. É, muito bom. Agora, uma curiosidade mesmo, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre deixo muito claras as minhas metas, mas sou aquela pessoa que vou focar no caminho do meio. As estratégias, as pessoas, eu como boa limbriana, sempre vou no caminho do meio. Tem que ser. E, inclusive, você é Libra? Meu marido é Libra. Eu gosto muito porque vocês têm um lado ponderado, né? Eu sou bem da ação, terra, fogo. Eu gosto muito, eu adoro Então, eu sou muito da ação, mas eu sempre vou escolher o caminho que não me gera muito desconforto. E é bom, são pessoas que têm a ponderação. Eu sou mais do risco, eu sou uma pessoa que assumo muito risco. Mas uma curiosidade que eu tenho é que, assim, o movimento, né, você falou o café, por exemplo, ele tem um reflexo muito grande, até com reflexo do dólar, né, o café é commodity. Do commodity. E aí a gente tem outra sazonalidade, outra questão sensível, que é o próprio movimento ambiental, né, fogo, chuva, etc e tal. Você consegue trabalhar com uma previsibilidade, com projeções, por exemplo, de crescimento, metas que você define, ou vocês vão, ou a atualização é mais recorrente? Me conta um pouquinho essa sistemática. Não, a gente consegue trabalhar. Hoje a gente trabalha dentro do sítio com uma previsão, então assim, o nosso ano safra começa em setembro e vai até agosto do ano que vem, então nós estamos começando setembro a agosto. Agosto, nós estamos começando o nosso ano safra. Eu já tenho tudo planejado de como que vai ser esse meu ano até a safra, né? E assim, eu já tenho um orçamento de quanto que eu vou gastar para que isso aconteça. Só que o que é diferente do agro que eu acho para os outros negócios? O meu nível de risco é maior.
Muito maior. A chance desse meu planejamento ser frustrado no meio do caminho é grande em função das questões climáticas. Para mais ou para menos? Para mais ou para menos. Hoje eu estou numa situação que eu estou há quase 170 dias sem chuva. Eu só estou sobrevivendo porque eu tenho uma produção irrigada, senão eu não estaria. Muita gente está perdendo lavoura e sabe que o ano que vem, se a estimativa era produzir 100, bem provável que ele vai ficar em torno aí dos 50, 40, não vai produzir. Não vai produzir safra cheia. E as então, despesas... assim, e eu sei que eu, como irrigação há 170 dias, eu já tenho perdas. Não vai ser tão grande quanto, mas eu já tenho. Então, eu já tenho que colocar isso dentro do meu planejamento. E eu tenho que colocar isso também dentro do meu planejamento. Como que eu vou fazer para que isso não aconteça o ano que vem? Porque as tendências das mudanças climáticas são frequentes. E como é que vocês fazem com medidas corretivas? Por exemplo, eu orcei, você já está trabalhando sobre o movimento atual, sobre o cenário, e aí chega em janeiro, né, já que vai até agosto, chega em janeiro, a gente tem uma ocorrência inesperada. Né? Você consegue ter uma correção de despesa, de corte? Não tem. Não. O que aconteceu em 2021, teve uma geada no final de julho, nós perdemos 20% da nossa produção. E perdeu, não tem? Perdeu. Não, perder tudo bem, mas aí você consegue recuperar de outra forma? Não. Tem um processo de recuperação? Até mesmo porque a produção, dentro da produção, não. A não ser que eu tenha um negócio à parte que venha bancar o meu prejuízo, né? Mas dentro da produção, não. Ainda mais porque, assim, ó, o ciclo é muito grande. Não é que nem quando a gente é no comércio, que às vezes é dia a dia, semana a semana, mês a mês. Dentro da produção do agronegócio, normalmente, na melhor das hipóteses, é 1 ano. Mas se eu erro aqui, até eu corrigir, demora muito tempo. Faz sentido. Agora, pensando na cadeia, né? Quando a gente fala, por exemplo, você não consegue, por exemplo, recuperar parte com um aumento de precificação, já que... O que acontece é a autorregulação do mercado. Isso. Igual agora, eu tô sofrendo um déficit hídrico muito grande, que é histórico, eu nunca tive isso. Então, o mercado já reagiu, a bolsa subiu e eu já tenho, né, preços de café muito parecidos com o que eu tive lá na época da geada, que atingiu o Brasil inteiro. Então, essa autorregulação existe. Mas o quê? Eu tenho café para vender nesse momento? Que o mercado reagiu? Não tem? Eu consigo fazer uma trava futura? De quanto que eu tenho que fazer uma trava futura para, se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, eu não ficar desguarnecida lá na frente? Entendi. Entendeu? Então, assim, existem mecanismos, sim, mas você tem que estar estruturado. Primeira coisa, como que eu vou fazer uma trava futura de um valor de café se eu não sei quanto eu gasto para o meu negócio girar? E isso é muito comum na área do agronegócio. As pessoas não têm na mão o custo de produção delas. E isso é um risco gigante. Isso é um risco. Isso também pelo lado positivo. Tem muita gente que ganha muito mais do que acha que ganha. Entendeu? Entendi. Porque é um negócio lucrativo. Não podemos fazer que não é um negócio ruim, é um bom negócio, né? Embora também os riscos sejam proporcionais. Agora, você que está na frente, você além de frente está na operação, né? Porque para mim financeiro, óbvio que ele pode trabalhar no caminho do meio também, negociação, previsibilidade, buscar recursos, etc. Mas quem está na operação é quem está tocando dia a dia, né? Eu sempre fui essa pessoa linha de frente, comercial, vendas, visão, negócio também muito mão na massa, você, né? Mão na massa, como você. É o que eu operacionalizo todos os dias. Que faz ali. Quais são as principais características que as pessoas que estão na linha de frente da operação no mundo do agronegócio têm que ter no seu ponto de vista? Eu acho que a pessoa tem que ser perspicaz. Perspicaz, por quê? Porque eu acho que você tem que ter uma visão geral do seu negócio. Você tem que ter um histórico que te dê um embasamento, entender qual que é a sua realidade e conseguir projetar seu futuro. Então vamos lá, repete. Você tem que ter um histórico que te dê embasamento, ter noção da sua realidade e ter uma visão que te mostre o futuro. E eu acho assim, ó, como todo negócio, a gente faz projeções, a gente faz planejamento, mas a gente sabe que planejamento é uma linha norte, é uma linha mestra. E que dentro daquilo muita coisa pode acontecer e você tem que ter jogo de cintura, né? Agora, como é que a Bruna faz isso dia a dia? Porque, por exemplo, eu faço isso o tempo todo. Histórico, eu pego o que eu fiz no último ano, nos últimos 3 meses, no mês anterior, aí eu pego a visão de realizar como que eu tô atualmente e tento trazer uma visão. Só que visão de futuro para o meu modelo de negócio deve ser bem diferente do seu. Com certeza. Como é que você opera aqui? Primeiro, o histórico.
Eu acho que uma coisa que a gente tem hoje muito, e graças a Deus é positivo, a gente tem muita informação, muita gente discutindo, muita gente debatendo, muitos canais que estão aí abertos para falar sobre o assunto. Mas hoje você trabalha internamente, por exemplo, no seu negócio tem, por exemplo, BI, onde mostra todos. Você trabalha com. Você consegue tratar Hoje eu tenho um os BI na dados? cafeteria, mas Não tem do na agronegócio? Por elaboração. que não? Porque eu ainda não cheguei nessa fase. Poxa, mas era Mas é meu legal, hein? objetivo, entendeu? É, porque É. se você o histórico é Olha a minha importante. dificuldade. Eu estou atrás de um sistema que seja eficiente, que me atenda no agro. Eu ainda Depois eu não até vou te encontrei. indicar duas pessoas que podem talvez te Legal. trazer Porque uma assim, ó, solução. eu fiz entrevista com várias pessoas que trabalham com sistemas, mas ou ela é eficiente num ponto, ou ela é no E outro. deixa. E aí sempre deixa alguma coisa a Mas desejar. mesmo que, pelo menos, por exemplo, se você tiver os dados bem planilhados, Sim. pelo menos essa parte de estruturar e tratar aí para você possa ver no BI já é um primeiro passo. Sim. Depois você vê se dá para integrar, para exportar tudo do próprio sistema, né? Porque eu gosto muito de um arroz com feijão muito bem feito. É. Entendeu? E eu acho que o agro funciona bem nesse caminho. Quero ser mais eficiente, quero ter mais as coisas na minha mão? Quero. Mas do jeito que tá, eu consigo ter essa visão para frente aí. Eu sei o que eu tenho de investimento para fazer, eu sei o que eu tenho de recursos E para como que você investir. olha que você traduz essa noção da sua realidade, do momento atual, assim? Você tem alguma dinâmica de o que você vê diariamente, semanalmente, mensalmente? Uma discussão, uma reunião? A gente, primeiro, nós temos um mini conselho em casa. Legal. Eu, a minha mãe, meu pai e a minha irmã, a gente faz todas as decisões juntas, a gente senta, conversa, discute prós e contras, e a maioria vence. Meu pai fala que ele tá em desvantagem, né? Três Que ele é o mulheres. único homem em três mulheres. A gente tem muito isso, esse diálogo. Eu exploro demais o conhecimento que os meus pais têm no negócio. Legal. Respeito muito isso, e eu acho que para algumas coisas a gente tem sim que ser conservador, para outras a gente tem que ser ousado, né? Então eu acho que isso ajuda muito a gente nas nossas tomadas de decisão. Então hoje assim, a gente não decide nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. E É uma análise em conjunto. Exatamente. E a gente tem recursos, né? Eu acho que o mercado hoje é muito dinâmico. E aí, assim, hoje, se eu sentar com uma pessoa especialista em mercado de café, ela vai conseguir me dar pelo menos uma projeção, assim, de como que o mercado se desenha essa seria a visão até de o ano que futuro. vem. E como você acessa essa visão de futuro? Tem as pessoas que você tem essa abordagem, mas tem tipo um site, tem e-mails, tem feiras, congresso, como te alimenta? Porque eu vejo muito como tem muita coisa, né? Eu acho que a gente de tem uma que forma filtrar. totalmente diferente, mas para mim, ciência é muito vivo. É constante, a ciência, ela evolui constantemente. E a gente tem canais, meios e pessoas que a gente acessa para poder nos ajudar. A gente tem hoje a IA, a inteligência artificial, que ajuda bastante, mas tem os caminhos, né, os meios. Eu falo porque eu tenho alguns negócios na área da saúde, mas pensando em todos os reflexos de mercado internacional, aí a gente fala de dólar, várias outras questões, né, a própria guerra, você falou, tudo interfere. Aí a gente entra na parte ambiental, né? A gente entra também na parte do próprio Brasil que tem as suas sazonalidades. Como é que você potencializa essa visão de futuro, Bru? Então, eu sou muito dinâmica e eu busco muito. Ontem, por exemplo, estava num evento em Uberlândia, que estava discutindo sobre a cafeicultura do futuro, a relação com o clima, as mudanças climáticas, os impactos. Então, assim, eu tô sempre visitando muito esses lugares. Show. Visitando muitos lugares. A gente tem as cooperativas, a gente tem informação e lugar que a gente pode trocar. Muito legal. E eu gosto muito de buscar. Então, se eu tiver que ir, sei lá, no fim do mundo, eu vou porque eu quero saber o que está acontecendo. Muito legal. E a gente agora tem a questão da certificação também, que me abre portas, me abre acesso, me faz estar em grupos que discutem coisas muito relacionadas ao futuro também, né? Muito bom. Agora, entrando um pouquinho pro outro lado, né? O Jonas foi seu primeiro filho, Foi. né? E qual foi esse momento? Como é que... Me conta um pouquinho, assim, porque hoje tem 3, mas... Onde e quando o Jonatas entra? Por que foi uma decisão ser adoção? Eu não conheço essa história, conta um pouco pra nós. Bom, eu e meu marido, a gente casou e logo depois a gente já falou assim, vamos engravidar. E aí não rolou muito, tanto por mim quanto por ele, questões de saúde, a gente não engravidou. E aí quando a gente teve o diagnóstico de, olha,
uma fertilização funcionaria, a gente olhou pra... Jura? Foi, Então vocês nem foi tentaram. automático, um olhou pro outro e falou, não é isso que a gente quer pra gente. E aí a gente saiu do consultório e nunca mais voltou. Mentira! Isso quanto tempo? A gente tentou engravidar uns 4 anos. Seguidos. Seguidos, assim. Aí, até a chegada do Jonatas foram 4 anos, né? Do momento que a gente decidiu engravidar até a adoção foram 4 anos. E aí a gente olhou, foi muito automático, tipo, Não é isso. não Meu é Deus. isso. A nossa vida não tá pautada nisso, assim, sabe? E eu penso muito nas questões sociais, eu falo, gente, que mundo que eu vou deixar para os meus filhos, entendeu? Que eu tenho, que o mundo tem a oferecer e o que os meus filhos têm a oferecer para o mundo também, né? Então, assim, colocar mais um ser humano no mundo também não É fazia uma muito responsabilidade sentido gigante. diante dessa realidade, né? E aí a gente partiu para adoção e foi muito natural pra gente, muito natural. E aí quando ligaram, né, porque é sempre um momento, assim, o telefone toca, aí você olha, E tá escrito fórum. do primeiro momento que vocês decidiram, vocês já deram entrada Nada. quanto tempo para... A parte burocrática foi 1 ano e meio até a gente ser efetivado e poder entrar na fila, que aí a gente pegou vários problemas lá e aí a gente entrou. E aí depois que a gente entrou na fila do Jonatas foi 1 ano. É doloroso esses 2 anos? Foram dolorosos esses 2 anos e meio de espera? E não foi, sabe por quê? Porque eu não foquei nisso. Que demais. Eu aproveitei para desenvolver os meus negócios, para cuidar da minha vida. Então, assim, Você escolheu não... existem pessoas que vivem aquilo ali dia a dia, sofrendo, esperando e consultando a fila. Eu nunca fiz isso, assim, se me perguntasse, qual que é a sua senha da fila de adoção? Não sei, não quero saber também. Tá com Deus e exatamente. Então, assim, eu não foquei minha vida nisso, embora, lógico, eu falava, nossa, que legal que seria se chegasse e tal. Mas aí quando chegou, é meio que um impacto, você fala, meu Deus, mas já chegou? Chegou. Né? Por mais Agora. Por mais que eu estivesse esperando, porque você não tem a gestação, você não tem 9 meses para se preparar. Então, é isso que é O diferente. telefone tocou e 1 mês depois eu já tinha um filho morando na minha casa. Meu Deus. Foi exatamente assim que aconteceu. E aí é uma criança que tem todas as demandas, né? E aí como que você monta um quarto, um enxoval, um negócio? Em 1 mês. Em 1 mês. Tá. Foi super rápido. E desde a primeira ligação já era o Jonatas? Já era o Jonatas, porque eles ligam e eles te falam assim, quando você preenche o cadastro para adoção, você tem que ser muito sincero com você mesmo e preencher quais são as características que uma criança que você se enxerga como pai e mãe daquela criança. Não sabia. Não adianta você falar assim, olha, eu queria muito ser... Eu vou colocar que eu aceito uma criança negra, mas no fundo, no meu íntimo, eu não me sinto mãe de uma criança negra. Mas o negro vai ser mais rápido, mas isso vai ser um problema no seu futuro. Seja sincero. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo, e foi isso que eu e o Tadeu nós fizemos, né? E aí, quando eles ligam, eles falam, olha, nós temos aqui uma criança nas características que vocês colocaram. Vocês querem conhecer? E aí, a partir do momento que você conhece, pelo menos comigo com o Tadeu foi assim, como que eu vou falar? Não, acho que eu não me identifiquei com essa criança, sabe? Assim, E quantos não anos tem o como ser Jonatas assim. tinha? Ele tinha 3 anos e meio. Que belezinha. E aí, foi conexão, assim, imediata. Eu sei que algumas famílias têm problema, né, de adaptação, e graças a Deus nunca foi o nosso. Foi uma conexão imediata e, assim, na terceira visita, o Jonatas já não queria mais voltar pro abrigo, ele já chorava, ele já se agarrava na gente, não queria. E você, eu não sei como é para todas, eu já conheço algumas mulheres também que adotaram, tem 2 amigas, assim, e são histórias tão diferentes, assim, a sua já é outra história, né, como cada ser humano, mas para você quis conhecer a fundo a história do Jonatas, por exemplo? Eu conheci a história do Jonatas dentro do que a lei me permitia conhecer. Tem isso, né, também. Porque assim, dentro do processo dele de destituição da família e tudo que estava dentro do processo a gente conhece, mas fora disso, nos bastidores, aí não. Porque eu acho que é uma história dele, se um dia ele quiser acessar, vou estar do lado dele, vou apoiar, vou junto, Legal. vou dar esse suporte. Mas é dele, pra mim não faz diferença. Tem uma história a partir com vocês. Pra mim não faz diferença. O que faz diferença é o que ele viveu comigo, o que ele viveu, né, na minha Não, eu tenho uma amiga, assim, que ela... E eu acho que todos os caminhos são interessantes, porque é sobre aquilo que a pessoa
considera ser importante, né, relevante, que ela quis aprofundar, e aí por vários Sim, meios, muito não porque ela critico, tem não. o lado de querer entender a base da criança para ajudar, e teve o lado bom e o lado ruim, porque também vem outros vieses também, né? E a outra já seguiu muito como você, do que tange ali, ela tem informação, mas abre um novo Eu acho ciclo. que se eu tivesse tido algum episódio que o passado dele tivesse sido determinante para alguma coisa atual ou futura, com certeza eu teria ido. Mas como não trazia essa diferenciação, não ia fazer diferença na vida dele, eu acho que se um dia ele quiser, é a história dele, ele tem todo o direito do mundo de ir atrás. Mas não tem por que eu fazer Claro, isso. claro. Agora, o que mudou na sua vida quando o Jonatas entra com o seu trabalho? Porque em um mês você teve que se ver mãe, Aham. porque vem o Jonatas na sua casa, e um lar nasce, uma família Mas eu nasce. vou te falar uma coisa, o impacto não foi tão grande quando o Jonatas chegou do que quando as meninas chegaram. Ah, Porque eu acho que na época do Jonatas eu estava mais com o meu trabalho mais tranquilo. Eu estava numa fase de trabalho mais tranquila, né? E quando as meninas chegaram, eu estava numa fase de transição, que eu estava abraçando mais a questão do agronegócio, muito mais deixando um pouco de lado a questão do comércio, me aprofundando no momento, sabe aquele momento que você mergulha num você projeto? decidiu fazer. E aí as meninas chegaram, eu falei, meu Deus, e E agora? aí, peraí, aí o Jonatas entra na vida de vocês, e aí qual momento vocês falam, queremos adotar? Então, a gente queria adotar uma outra criança, né? A gente queria ter 2 filhos. E aí nós depois de 2 anos que a gente estava com o Jonatas, a gente entrou na fila, porque eu pensei, o Jonatas chegou com 1 ano, depois de 2 anos a gente entra na fila, mais 1 ano e pouco, 2 anos, a gente já tem outra criança, vai dar tudo certo. Aí chegou a pandemia, muitas coisas mudaram no contexto da adoção, no Brasil mesmo. Jura? Sim, e essa Mas questão de atrasar, a questão da adoção é muito regional, depende muito da interpretação do juiz, do promotor, de quem tá ali, porque a prioridade hoje no Brasil é a criança ficar com a família biológica. Então até mesmo independente da condição, da independente situação. da condição, Meu Deus. entendeu? Então assim, se tem uma tia que vai ficar, a prioridade é da tia, se tem uma avó que vai ficar, a prioridade é da avó. Então até eles passarem por todo esse estudo e liberar a criança para adoção demora muito no Brasil. E só que tem juízes e promotores que são mais ágeis nesse processo e tem juízes que são mais morosos. Quando a gente pegou o Jonatas, era uma equipe mais dinâmica. Agora a gente entende que é uma equipe um pouco mais conservadora e que insiste muito mais na família biológica. Então, das meninas que eu esperava que fosse durar aí 2 anos o processo, E você fala demorou 4. meninas, mas até então era para ser uma Pra ser criança. uma, mas no meio do E processo tinha preferência de sexo, mulher? tinha por causa do meu filho, não por causa da gente. Pra mim e pro meu marido era indiferente. Então uma das solicitações era que Era que fosse menina, E aí era uma menina, aí no processo todo aí tem uma etapa que eles chamam de recadastramento, que você vai lá pra atualizar seu cadastro. Aí meu marido resolveu falar que não, acho que pode ser 2 crianças, né? Já pensou se for gêmeos, que legal, né? Que bonitinho. Eu olhei aquilo, eu achei muito estranho, mas eu achava que a probabilidade de vir era muito pequena, porque do Jonatas a gente já tinha colocado que a gente aceitava 2 crianças, e veio só uma. Eu falei, deixa ele se divertir, né, falar Tá isso, tudo tá bem. tudo bem. Aí quando o telefone toca, são 2 meninas aí. Ai, Foi um impacto, né, foi um impacto muito bom, mas foi um impacto no momento. E aí e eu também falei com pra ele, 3 falei, olha, anos, você né? escolheu. Vieram também com os 3 anos, né? Uma chegou com 3, a outra com 4. Ah, porque não são gêmeas. Não são só gêmeas, irmãs. são só irmãs biológicas. E aí eu falei, olha, agora você falou que aceitava 2, agora chegou 2 e eu não vou falar não, né? Lógico. E aí nós Mas aí com abraçamos elas a o impacto causa. foi maior. Eu achei, porque de 0 para 1 foi mais tranquilo. De 1 para 3, eu acho que é aquele meme da internet, assim, quando você tem uma criança, é uma criança. Quando você tem 3 crianças, é 3.957 crianças, né, entendeu? Total. Então, assim, a demanda é muito mais intensa. E eu também estava no momento do meu trabalho que eu queria me dedicar mais, que eu queria me mergulhar naquilo. E aí eu tive que me dividir, e isso demandou muito mais de mim, com E certeza. você, em algum momento da sua vida, antes do Jonatas, antes de você começar, vocês, né, decidirem ser pais, você já tinha falado de adoção em algum momento da sua vida? Sempre, Sempre? sempre, sempre. Sempre foi uma Possibilidade. possibilidade, sempre foi. Sempre. Pra mim também, sabia? É. Sempre foi. Inclusive agora, quando aconteceu no Rio Grande do Sul, Uhum.
todo o esforço, dinheiro, toda a doação eu tava fazendo pra parte. A criança mexe muito comigo. Eu adoro criança, adoro a maternidade. É uma parte sensível. É uma parte sensível pra mulher. Não pra todas, pra umas mais, outras menos. Mas no geral, sim. Então eu dediquei mais atenção ali. E aí eu conversei com meu marido, falei, e ele já sabe desde então, falei, ó, se eu não, com certeza, se eu não conseguir ser mãe dessa forma, eu vou ser mãe de outra forma. E uma forma pra mim seria a adoção. E aí, mas veio a Maria, veio o Antônio, eu perdi uma menina entre os dois, né, a Aurora, que eu perdi com 6 meses. E quando foi agora do Rio Grande do Sul, que foi agora, né, o início do ano, fevereiro, né? Maio. Eu falei, poxa, se tiver crianças, né? Mexeu comigo, eu falei, vamos dar entrada. Mas aí eu fui entender que não é assim, não é tão rápido e também não é vem de lá, necessariamente, né? Porque assim, hoje a legislação brasileira é muito rígida em relação aos processos de adoção. Não é mais que nem antigamente, né? Que a pessoa conhecia o fulano, o ciclano e aí vai lá e pega a criança e registra. Hoje no Brasil isso é crime e você pode ser preso por E isso. assim, para quem pretende adotar e começa a enxergar até como uma oportunidade, uma possibilidade, qual o primeiro passo? Ó, o primeiro passo é você procurar a vara da infância, infância e juventude do seu município, levar a documentação e se cadastrar. Aí eles têm um curso que você tem que participar, varia aí de comarca para comarca, como que é o curso. E aí depois que você faz isso, tem um estudo social, psicológico do casal ou não, a pessoa individualmente também pode adotar, né? Não necessariamente, casais homoafetivos também. Eu vejo vários casais. Tranquilo. E aí existe um estudo que a assistente social psicólogo faz. E aí isso gera um documento que vai para o juiz e o juiz te autoriza a entrar na fila. A partir do momento que você está habilitado para entrar na fila, aí começa a correr o processo. Então pode ser que eu esteja em 20º lugar na fila, mas entrou uma criança que os 19 que estão na minha frente não se adequa. E aí eu passo na frente. Você passa na frente. Então é muito pelo processo que tem que ser, né? Exatamente. Que eu falo que tudo tem então, que ser, assim, né? a gente sabe que no Brasil a prioridade, as pessoas procuram meninas de até 3 anos. Bebê aqui eu chego a ver a espera de 7, 8 anos. Mas é impressionante, né? Porque quando você trouxe e traduziu, né, a sua entrada como quarta geração no agronegócio, e que eu perguntei, né, o quão desafiador, e aí você falou, não, Alexandra, eu fiz ser leve, respeito à base e tal, e aí quando vem a sua entrada também no processo de adoção, que você falou que a adaptação para você também não foi tão difícil para você, né, e foi mais leve, nossa. Provavelmente seja uma característica muito sua, Sim. Né, assim, de deixar com que as coisas fluam. Você falou que você não focou tanto, também não sofreu tanto no processo, que eu conheço pessoas que sofrem muito na expectativa, e aquela preocupação. Não sou muito boa de ficar me martirizando. Então, isso é legal, porque para quem está no seja qualquer coisa. Eu gosto de olhar para frente, porque eu acho que a vida é muito dinâmica para você cíclico, ficar perdendo tempo com sofrimento, né? Então, assim, eu acho, olha, não chegou o momento, vamos partir para outro, vamos trabalhar com outras coisas, vamos fazer outras coisas, vamos ser produtiva. Eu gosto muito de ser produtiva. E a comunicação para com os 3, Bru, né, com a Maria Rita, com a Carol, com o Jonatas, é uma linha aberta sobre o processo de adoção? Sim. Todos eles? Porque é também uma orientação que a gente tem no curso que a gente faz. De como é importante a criança saber a história dela, saber de onde ela vem. Então, em casa, o assunto adoção é recorrente, ele é diário, a gente fala café da manhã, no almoço, na janta. É muito aberto e é muito tranquilo. Porque eu quero que os meus filhos se sintam à vontade de falar. E seguros também, Exatamente, porque imagina se ele cresce sentindo medo de falar para mim, que sou a mãe, sobre a mãe biológica dele. Eu não quero que ele tenha esse tabu, eu não quero que ele tenha essa trava. Querendo ou não, ela tem uma história na vida dele. Ela tem um papel na vida dele. E quem sou eu para falar que não foi importante, né? Então, assim, eu tenho que respeitar isso. Então, a gente fala o tempo todo. Já aconteceu do meu filho me questionar, de perguntar. E a minha família biológica? Já. Porque hoje ele tem 11 anos, né? Esses dias ele me questionou sobre os irmãos, que ele vem de um grupo de irmãos. Ele conhece uma parte desses irmãos, o outro não, porque a gente também não teve acesso, né? Inclusive convive, né, na medida do possível com esses irmãos. E ele me perguntou, eu tenho mais irmãos? Eu falei, olha, mais velhos eu sei que você tem, mais novos não sei.
né? A gente não conhece a história depois, mas eu sei que você tem. Aí ele ficou meio impactado, assim. Por que que ele perguntou isso? Porque ele viu que as meninas também vêm de um grupo de irmãos É. e tem outros irmãos. Nossa, Então como é isso me, bonito, né, o processo isso me, de... isso mexeu com ele. E aí o que eu posso fazer numa situação dessa, gente? É só acolher. Porque eu sei que a dor dele, se eu não acolher, vai potencializar e aí vai ficar muito pior. É. E aí eu não vou conseguir dar suporte Não, para ele. parabéns, isso é incrível. Eu falo que uma das maiores características, assim, que eu admiro muito em qualquer ser humano Uhum. é a coragem, mas da mãe, da mulher, olha, isso transcende, né? Porque somos muito corajosas, assim, para fazer o que tem que ser feito. É. Seja desde gerar, parir, adotar, trabalhar, empreender, liderar, ser provedora, porque tem todas essas são as realidades hoje da mulher, né? Eu penso do outro lado também, né, Ale? Porque para mim, eu ganhei uma criança. É. Eu queria. Ninguém. Pro Jonatas, ele não cresceu falando, eu quero outra família. Ele já tinha uma, boa ou ruim era a que ele tinha. E ele foi tão generoso de falar que aceitava eu e meu marido como família dele, É. alguém que estava ali disposto. Porque ele poderia falar, não, eu já tenho, né? Eu já tenho uma família certa, errada, boa ou ruim, eu já tenho, por que eu vou aceitar vocês? E ele aceitou a gente desde o primeiro momento. Ele abraçou a gente. Quem ganhou com isso tudo foi a Foi gente. vocês. E as meninas também. E eu vejo também do ponto de vista da família biológica. Imagina o trauma, o sofrimento que não é para uma família que passa pela perda das crianças, né? Nossa, Para olha para mãe biológica, eu imagino que é um trauma na vida dela e ela Não, acho que você tem que, de fato, assim, transcender o seu papel com o movimento Mulheres além do agronegócio, porque nos cobramos muito, somos muito críticas, exigentes, até a hora que eu não me aguento. Eu falo, até a hora que eu falo, imagina meu marido, até a hora que eu não me aguento. Bom saber que não sou só eu. Tem dia que eu falo, eu não me aguento. O que eu falo? Vou sair pra correr, pra ver se eu dou uma relaxada. Hoje não tá legal, amanhã a gente conversa. Né? Deixa para outro dia. Mas muito por isso, né? E falar com você parece ser mais leve, parece que as coisas... E aí eu vejo que, e serve uma lição para mim, para todas nós mulheres, né? Mulheres que estão aí nos assistindo. Hoje eu lidero um movimento de mulheres empresárias e 99% são mães. Tem uma mulher que não é mãe no grupo. E eu vejo como muitas vezes, não tô falando que é uma verdade para todos, mas muitas vezes pesamos mais a maternidade do que ela é. E a gente se cobra muito. A gente se cobra muito, então acho que quanto mais a gente escolhe olhar para frente, o processo ser mais leve, deixar que as coisas aconteçam, acolher a dor de cada um. Eu acho que a gente tem que olhar para isso também do ponto de vista positivo. O que o fato de eu ser mãe faz eu ser melhor no meu negócio, faz eu ser melhor como empreendedora, porque a nossa é uma virada de chave, não tem como você falar. Total. Eu sou mãe, eu não sou mãe, de repente eu sou mãe. É uma virada de chave na vida de qualquer mulher. Isso traz características tão importantes que a gente coloca no nosso negócio e faz o nosso negócio ser muito melhor. E como você traz para os seus filhos a sua liderança, o seu ímpeto empreendedor, assim? Eu vejo, hoje você trouxe, por exemplo, a Carol. Trouxe. Né? Ela veio aqui para estar acompanhando. Eu falo porque eu vejo cada mãe de uma forma, né? Como que você insere isso dentro do contexto deles? Como é que você fala, comunica, compartilha? Não existe muito assim, a Bruna empresária, a Bruna mãe, é tudo ao mesmo tempo, tudo misturado. Então, se eu tô trabalhando e eles precisam estar juntos, eles estão juntos. Se eu tô me divertindo, eles estão juntos. E eu não consigo meio que dissociar isso, não. Então, o meu trabalho se adapta a eles, se adequa a eles e vai incorporando tudo isso. E que eu acho muito legal, porque eu vejo as meninas, elas já me veem como exemplo. Claro. Né? Elas já veem o meu dinamismo, o meu movimento também como exemplo para elas. E se eu quero formar uma geração de empreendedores no futuro, eu acho que esse é o primeiro passo, aí, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, eu não diferencio, eu vou levando, equilibrando os pratinhos. E no final a gente sobrevive, tudo acontece. Eu não quero que esse seja um peso na minha vida, sabe? Eu quero. Hoje deu pra fazer desse jeito, igual não tava no previsto, a Carol tá aqui hoje, mas ela ficou doentinha ontem e tal, e eu achei que era uma decisão mais assertiva trazer ela. E ela veio, e as coisas estão acontecendo aí, sabe? Tudo no seu curso natural. Né? Porque assim, eu não posso deixar de ser mãe pra ser empresária e depois eu deixo de ser empresária pra ser mãe. Isso é tudo muito sinérgico, né? E me fala uma coisa, como é que você se vê daqui a um ano, assim? Eu tô muito mergulhada nos projetos do agronegócio, então eu me vejo...
eu tô muito numa fase de estudo e de concentração, assim, que eu quero aprender muita coisa, porque eu tenho projetos audaciosos para o futuro e daqui a um ano eu me vejo já começando a colocar esses projetos em prática. Legal. Já pode contar pra gente alguma coisa? Principalmente Não. na parte ambiental. Legal, então bom. É. Então, até fica como, porque sempre tem pessoas que conectam muito, falam, poxa, agro, a sinergia dos seus valores, a sua história, né? Você que já trabalhou, liderou aí junto com movimentos a partir, né, de cooperativa, aí tem empresa familiar, aí já tem esse viés para a parte ambiental, e tem muitas pessoas querendo buscar até pelo menos uma visão, tá, Bru? Porque a gente acha que não, mas tem pessoas que não sabem nem por onde começar. Ah, com certeza. São inúmeras, muito, inúmeras. E tem o negócio também da torrefação, que hoje nós torramos, embalamos o nosso café, que eu acho que é uma vertente aí que também tem muito para crescer, e eu quero me dedicar a isso também, daqui a um ano eu quero estar em outro patamar com isso. Muito bom. E Bru, pra gente começar já a fechar, foi muito bom, maravilhoso, sua história é super inspiradora. Ai, que bom. Muito forte, né? Assim, muito, acho que... É legal ouvir isso, porque assim, pra mim eu tava só vivendo a minha vida. Não, é incrível, assim, porque ter esse canal do podcast, você também comentou no início que você escuta bastante, literalmente nós que somos, né, empresárias, líderes, mães, esposa, enfim, todos esses papéis, é entender como cada um tem sua história, né, como cada um tem seu percurso, como cada um tem a sua missão, o seu legado, independente de religião, independente de crença. Então, acho que a gente começa a respeitar mais os outros, aprender, a gente sempre tem muito a aprender com o outro, né? Entender que a nossa história não é a do outro. Não é do outro. Os nossos resultados, às vezes, não vai vir no mesmo tempo do outro, né? E eu acho que a gente vive numa sociedade tão ansiosa que a gente não se respeita mais, de entender que o meu momento é diferente do seu e que vai funcionar, vai. Eu acredito muito que as coisas vão acontecer, mas às vezes não no tempo que eu gostaria, não no tempo que... É verdade. Não é? E se você fosse completar essa frase, liderar a sua vida no lado pessoal e profissional eu acho que pensar muito, planejar muito. Legal. Eu sou muito do planejamento, eu acho que tudo parte daí. Então, liderar a sua vida pessoal e profissional é pensar muito, no âmbito de planejar aquilo que onde você está, o que você almeja, onde você quer chegar. Sim. Muito bom, excelente. Bru, depois eu vou pedir para que você deixe seus contatos para quem, tanto da Olinto, tanto quanto o seu contato das suas redes sociais. Mas primeiro deixa uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo sobre, eu acho que esse lado, né, sobre empreender, ser mulher, eu acho que os homens são sempre muito bem-vindos, eu trago homens também aqui. Mas hoje eu me dedico muito para a mulher, né? Então, olha para essa mulher e deixa público principal, né? É meu público principal, é para ela que eu sirvo. Mas deixa o seu recado. Uma coisa que me incomoda, não me incomoda, mas me chama muita atenção no universo da mulher empreendedora, é a questão da cobrança que você falou. Então, eu acho que hoje, assim, a gente tem que ser mais gentil. A gente tem que se permitir mais, se permitir errar, se permitir falhar, se permitir mudar a trajetória, ser diferente, fazer diferente, porque assim, às vezes a gente se cobra demais, e eu acho que isso às vezes prejudica até nos nossos resultados. Se a gente conseguir ser mais leve, mais gentil, mais acolhedor com a gente mesmo, eu acho que os resultados vêm de maneira mais tranquila, sem tanto desgaste. Então, hoje eu me preocupo muito, assim, em ser eficiente no que eu sou, mas sem me desgastar muito, não muito, mas me desgastar ao extremo por isso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, assim, como ser eficiente e ao mesmo tempo não transformar isso num peso que nem a minha. Muito bom, excelente. Deixa suas redes sociais, o seu contato. Meu arroba é bruna.malta. Lá eu posto meu dia a dia, minhas coisas, tanto do sítio quanto da cafeteria. E das crianças. Falo um pouco de adoção lá. Legal. Tem alguns vídeos que eu fiz, uns reels que eu fiz, justamente desmistificando, né, a adoção, que existe um estigma ainda. Muito bom. Trazer isso em pauta, né? Exatamente. E o arroba do Olinto, arroba Olinto Café, que é a nossa cafeteria. Nós trabalhamos já há 13 anos no mercado. Legal. E é um projeto, assim... Que inclusive em novembro nós vamos fazer aqui, a gente até, depois eu vou pedir pro time falar com você,
Novembro eu faço o último, porque eu tenho 4 encontros presenciais do Clube A. E vai ser o último aqui em Ribeirão Preto, até porque eu quero fazer toda uma rodada de experiência. E a gente vamos ver se a gente traz E é legal que o nosso trabalho, que com o Olinto hoje, extrapolou muito a cafeteria. A gente atende muitos eventos. E aí a gente roda o Brasil inteiro. Incrível, evento. incrível. Muito bom, excelente. Bom, quero agradecer a presença da Bru por essa história linda, sair inspirada por vários pilares, né? Quarta geração, me vejo muito também um pouco na sua jornada, acho que nessa coragem, nesse âmbito do negócio da operação linha de frente. Uma mãe, né, que tem uma coragem aí de trazer de uma forma leve e fluida a adoção de 3 crianças, então agradecer. E deixar para você também meu muito obrigada que nos assistiram até aqui, e dizer que todas as terças-feiras, às 19h, tem episódio novo no podcast Ale Casoni, hoje com Bruna Malta, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com mais mulheres, com mais pessoas dentro do mundo do agronegócio, ou do mundo de café, ou mundo da paternidade, sabe? Mulheres que você associou e conectou diretamente. Todo bom e qualquer conteúdo tem que ser compartilhado. E todas as pessoas que eu trago aqui têm uma história, com certeza, que tem que ser respeitada. E sim, tem muito a ensinar e inspirar outras pessoas. Eu acho que é assim a história da Bru. Então, muito obrigada. Obrigada, Bru. E até a próxima.